Olá, meus queridos! Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Se liga aí, galerinha, que a gente vai começar a estudar hoje, ó, dilatação linear, tudo bem? Olá, meus queridos. Galera, vamos começar aqui, tá? O assunto, né, que é dilatação linear. E aí eu gostaria primeiro de definir para vocês o que é a dilatação linear, esclarecer para vocês o que significa, tá bom? Pessoal, a dilatação linear, ela é a variação de um corpo em apenas uma de suas dimensões devido ao aumento de sua temperatura. Obviamente, pessoal, o objeto, o corpo em questão, ele não vai dilatar em apenas uma dimensão. Ele vai dilatar em todas as suas três dimensões. Porém, em algumas situações, pela relevância, tá bom, daquela dimensão, para a gente poder desprezar as outras dimensões, nós vamos trabalhar com apenas uma delas, tá bom? Geralmente vai ser o comprimento do objeto, tá? Um exemplo disso pode ser o trilho. Por exemplo, em algumas situações, em lugares que a temperatura fica oscilando muito, em um momento é muito fria, em outro momento já é um pouquinho bem elevada, e aí a dilatação ocorre e pode acontecer alguns acidentes, como por exemplo o trilho, devido a ele aumentar o seu comprimento, ele não ter para onde aumentar, ele vai entortar. Quando ele entorta, galera, isso aí é um prejuízo. Obviamente, hoje em dia, a galera já se tocaram sobre o fenômeno da dilatação, né? E quando vão montar um trilho, quando vão fazer um projeto como este, eles já preveem, tá, situações em que o trilho vai dilatar, então já deixam um pequeno espaço entre os trilhos para poder evitar que eles entortem, tá? Uma outra situação bem corriqueira no nosso dia a dia é essa aqui, ó. Os fios, tá, de eletricidade das nossas ruas que tem por aí, em alguns momentos do dia, tá, ele vai estar um pouquinho mais barrigudo, ele vai estar um pouquinho mais descido, entre aspas, né? Como assim? Quando o tempo está um pouquinho quente, tá, a temperatura está mais elevada, geralmente por volta do meio-dia ou então por volta da tarde, a gente vai observar que a temperatura tem elevado bastante, então o fio ele vai sofrer um acréscimo em seu tamanho. Quando ele sofrer um acréscimo em seu tamanho, ele vai ficar um pouquinho barrigudinho, vai formar essa barriguinha que tem aí na imagem, tá? Galera, se liga o seguinte, vamos entender agora como que a gente vai determinar a dilatação, ou seja, o aumento que esse corpo vai sofrer, tá? Imagina uma situação em que a gente tem uma barra de metal e esta barra vai ter um comprimento L0, tá? Esse comprimento, pessoal, deixa eu só pegar aqui meu pincelzinho. Pronto. Esse comprimento, tá bom? L0 vai ser nosso ponto de partida. Se liga aí. Suponha agora que nossa barra de metal, que tinha um comprimento L0, vai sofrer um aquecimento. Ela vai ser aquecida, tá? Então ela vai sofrer uma variação de temperatura que nós vamos chamar de ΔT, ok? Se liga aí porque é muito importante, tá bom? ΔT vai ser a variação de temperatura. Após sofrer essa variação de temperatura, pessoal, essa barra ela não vai ter o mesmo tamanho que era antes. Ela vai possuir agora um tamanho maior, tá? Como este que está aqui, ó, na ilustração. Então ela vai aumentar. Você vai observar que esse tamanho que ela vai possuir agora, nós vamos chamar ele de L, e ele vai ser justamente, né, como a gente falou, o comprimento final da barra. Galera, observe que esse comprimento final ele é justamente o tamanho da barra que era antes, acrescido de um pequeno pedacinho que aumentou. Em muitas situações você não vai conseguir observar esse aumento, tá? Mas em outras até seria possível, tá bom? A questão é, esse pedacinho que aumentou, a gente vai chamar ele de ΔL. O que seria o ΔL? É justamente o tamanho final, o tamanho que a barra possui lá depois de ser aquecida, tá? Diminuído do tamanho inicial, tá? Como eu coloquei aqui na equaçãozinha aqui em cima, tá bom? E esse ΔL, ele representa, cuidado, galera, ó, é a variação de comprimento, ou seja, é o tanto, pessoal, que a barra aumentou, tá bom? É justamente a dilatação que a barra sofreu, é o aumento que ela teve, tá?
E para calcular esse aumento, existe uma pequena equação. Não é muito difícil, ó. A equação é essa aqui, ó. Tá surgindo aqui na telinha de vocês, aqui em cima da minha cabeça. Galera, a equação diz o seguinte: ΔL, que é justamente a variação de comprimento, é igual a L0, que é o comprimento inicial, vezes o alfa, que eu vou já explicar o que é que ele representa, vezes a variação de temperatura. Perfeito aí? Agora vamos lá dar continuidade e eu vou explicar para vocês o que é, tá bom? O ΔL, ou melhor, tá? O que é o alfa, tá bom? É o seguinte, para calcularmos a variação de comprimento, né, ou seja, a dilatação sofrida por um objeto, por um corpo, a gente vai usar essa equaçãozinha que está surgindo aqui, perfeito? Aí o que acontece? Desta equação você já conhece o ΔL, que é a variação de comprimento, já conhece o L0, que é o comprimento inicial, e já conhece o ΔT, que é justamente a variação de temperatura. Porém, você viu que surgiu uma pequena letrinha, que é o alfa. Galera, essa letrinha aqui, ó, tá? Que é o alfa, ela representa uma coisa chamada coeficiente de dilatação linear dos corpos, tá bom? Como assim, professor? Diga aí o que é que significa isso, o que é esse coeficiente. Galera, vamos combinar uma coisa? Será que, vamos supor, o alumínio e o cobre, será que ele vai aumentar da mesma forma? Será que eles vão aumentar da mesma forma? Será que o cobre aumenta do mesmo jeito que o alumínio? A resposta é não. Cada material, pessoal, ele vai ter uma certa propriedade. Então, no caso da dilatação linear, tá? Cada material vai ter um coeficiente chamado coeficiente de dilatação linear, e ele representa, tá? O quanto aquele material pode aumentar com certo aumento de temperatura. Perfeito? Imagina o seguinte, imagina aqui uma tabelinha que eu vou colocar aqui em cima, tá? E aí nessa tabelinha eu tenho o alumínio, o latão, o cobre e o vidro. Você observa que vai ter o coeficiente de cada um. O coeficiente do alumínio, tá? Ele é 2,4 vezes 10 elevado a menos 5 kelvins a menos 1, ou então graus Celsius a menos 1. Já o latão é 2 vezes 10 a menos 5, o cobre é 1,7 vezes 10 a menos 5, e o vidro é 0,4 a 0,9 vezes 10 a menos 5. Você observe que o que tiver maior valor, ele vai ter a capacidade de aumentar mais em relação aos outros, perfeito? É o seguinte, para ficar mais claro, vamos fazer um pequeno exemplo, tá bom? Sigamos aí. A questão é da seguinte maneira. Uma barra de ferro, tá? Coeficiente de dilatação linear 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, possui um comprimento de 15 metros a 20 graus Celsius. Se a barra é aquecida até 150 graus Celsius, determine. Aí lá vai o item a dilatação sofrida pela barra. E o item B, o comprimento final da barra. Pessoal, vamos entender a situação. Eu tenho uma barra de ferro, tá? Que ela vai ter esse comprimento, que é de 15 metros, quando tiver uma temperatura de 20 graus Celsius. E o problema aqui nos diz que essa barra vai ser aquecida até 150 graus Celsius, pessoal. Ou seja, ela vai ser aquecida, ela vai aumentar de tamanho, perfeito? Ela vai aumentar o seu comprimento. Então aqui, ó, a pergunta, a dilatação sofrida pela barra no item A. Para a gente resolver o item A, tá? A gente vai ter em mente que ela pediu o quê? A dilatação, ou seja, o ΔL. Porém, para calcular o ΔL, nós temos a seguinte equação, né? Que é o L0 vezes o alfa vezes o ΔT. Quem é o L0? A questão nos disse que é 15 metros. Quem é o alfa? A questão também nos forneceu e disse que é 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. E quem é o ΔT? A questão não falou especificamente, né, pessoal? Porém, se você pensar direitinho, ΔT é a variação de temperatura, né? Aí também é moleza. Então, para eu saber a variação de temperatura, basta eu pegar a temperatura final e subtrair da temperatura inicial, tá? E aí você vai encontrar a variação de temperatura. Quem é a temperatura final? 150. Quem é a temperatura inicial aqui na questão? 20. Você diminui 150 menos 20, vai achar 130. Pronto, achamos todas as informações que precisamos. Agora a gente vai jogar aqui, ó, nesta equação,
a gente vai substituir os valores nesta equação, tá? Vai ficar dessa forma. 15, que é o comprimento inicial, vezes 10 a menos 6, que é o coeficiente de dilatação, vezes 130, tá bom? Que é a variação de temperatura. Cuidado, pessoal, pelo amor de Deus, você não vai botar nem 20 nem 150, porque 20 é a temperatura inicial, 150 é a temperatura final. E você precisa de quê? Da variação de temperatura. Então, nesse caso aqui é 130. Então, depois que você colocar todos os valores, você vai multiplicar, ó, 15 vezes 12 vezes 130, tá? E deixa o 10 a menos 6 para resolver na parte final, tá bom? Resolver ele na parte final. Então, o ΔL vai ser 23.400 vezes 10 a menos 6. Nesse caso, você tem 10 a menos 6. Você vai pegar a sua vírgula que se encontra bem aqui, ó, nessa parte final, e vai voltar, tá bom? Para a sua esquerda, 6 casas. Aqui tem 5, então você vai completar com um zero. Quando você voltar a sua vírgula, vai ficar o seguinte, vai ficar 0,0234, ou seja, 0,0234 metros. Esse aqui, pessoal, é justamente a variação de comprimento da barra. Se observa que não é um aumento muito grande. Pelo contrário, é um aumento bem pequenininho, tá? É um aumentozinho bem pequeno. E aí, ó, depois que você calculou isso, você resolveu a A, agora você vai resolver o item B. Para resolver o item B é mais simples. Ele pediu qual é o comprimento final da barra. Ora, o comprimento inicial dela, pessoal, era de 15 metros. Sofreu um acréscimo, sofreu um aumento de 0,0234 metros. Então, para você saber quanto é que vai ficar o tamanho da barra, basta você somar os dois. Comprimento inicial com a variação de comprimento, ou seja, comprimento inicial com a dilatação. Vai ficar o quê? 15 mais 0,0234, então vai dar 15,0234 metros. Perfeito? Então, galerinha, espero que tenha ficado claro, tá bom? E sigamos aí que no próximo vídeo vai ter dilatação superficial. Fechou?